Provérbios 3, versículos 5 e 6. Eu não quero mais do que 8 ou 10 minutos da sua atenção. Se vocês quiserem sentar, fica à vontade. É rapidinho. Provérbios 3, versículo 5 diz assim, ó: confie no Senhor de todo o seu coração, plenamente, e não se apoie no seu próprio entendimento, na força do teu braço. Aí no versículo 6 ele diz assim, ó: reconheça o Senhor. Reconheça que Deus é com você. Aonde? Em todos os seus caminhos, em tudo que você fizer. E se você fizer isso, olha essa revelação, irmão, Ele endireitará as suas veredas. Sabe o que é isso? Ele vai consertar os seus caminhos. Ele vai consertar os seus caminhos. E Deus trouxe uma reflexão no meu coração e eu quero compartilhar com vocês. Quem é que gosta de viajar? Diga amém. Então você deve concordar comigo, quando você vai fazer uma viagem, a coisa mais gostosa de uma viagem é quando você consegue chegar no seu destino no momento planejado, sim ou não? Sem imprevisto, sem atraso. Isso é a melhor coisa. Mas a verdade é que durante a viagem, durante o trajeto, o percurso, pode acontecer algumas coisas. Pode acontecer alguns impedimentos que pode de alguma forma atrasar a nossa chegada no destino que a gente tanto quer. Sim ou não? Pode ser que o pneu do carro fure. Pode ser que algo aconteça no caminho, você recebe uma ligação, precisa voltar, vai atrasar. Uma peça do carro pode quebrar e você precisa agora parar o seu carro, guinchar o seu carro, levar no mecânico, consertar, para depois continuar. Vai atrasar. Então durante o trajeto, pode aparecer uma estrada esburacada. Pode acontecer muita coisa, a estrada pode estar sendo reformada, como está agora. E muitas coisas podem acontecer que vai fazer e vai fazer você atrasar. E isso é maravilhoso, não é ruim. Sabe por quê? Redobra atenção aqui. Porque infelizmente tem pessoas, tanto fora, mas também dentro da igreja, que parece que a hora delas nunca chega. Quem sabe eu não estou falando com você hoje? A impressão que você tem é que parece que a sua hora nunca chega. A porta da vitória da pessoa parece que nunca se abre para ela. A muralha parece que para ela nunca cai. A oração, a impressão que ela tem é que não passa do teto. Sabe por quê? Porque nunca é respondida. A impressão que a pessoa tem é que a vida dela não avança, não sai do lugar, não decola. E diante disso a pessoa fica pensando o seguinte: o inimigo vai trabalhando na mente dela e a pessoa fica pensando que a vida dela está parada. Ela sente que a vida dela está atrasada. Ela percebe que o tempo está passando, pessoas à sua volta estão avançando, crescendo, mas ela está ali, nada está acontecendo. Deus está falando com alguém que está aqui. Isso traz uma frustração muito grande para a pessoa. Isso faz com que a alma da pessoa fique inquieta, machucada, abatida muitas vezes, pensando até em desistir. Desanima. Só que o problema é o seguinte: o problema que está atrasando a vida da pessoa, talvez ela não consiga identificar isso. E eu acho que é isso que Deus queria falar isso hoje. O problema que está atrasando a vida da pessoa é ela mesma. É ela mesma, porque eu vou falar uma coisa para você: somos nós que atrasamos o que Deus tem para nós, irmão. Toda promessa que Deus te faz tem duas partes, uma que é dele e uma que é sua. Se você não faz a sua, Deus não fará dele. Deus é um Deus reativo, você age e Ele reage. A pessoa ainda não conseguiu enxergar, ou entender, melhor dizendo, o porquê que algumas áreas da vida dela está travada, amarrada. Parece que ela caminha numa esteira, caminha, não sai do lugar. As coisas parecem que não estão fluindo muito bem, pelo menos não o quanto deveria, o quanto ela esperava que fluísse. Quem está entendendo, diga amém. E Salomão vem aqui em Provérbios 3 e traz uma receita pronta, uma receita prontinha, para que a gente não venha ter mais uma vida de atraso. Quem quer sair do atraso aqui, irmão? Amém? Eu tomo posse disso. Porque Deus não quer mais que a gente atrase. Ele quer fazer aquilo que na verdade já deveria estar feito. Isso não aconteceu ainda, está faltando algo. Não é da minha parte, Deus está falando, é da tua.
E para mim o versículo que mais saltou, de 30 versículos que tem no Provérbios, o que mais saltou no meu coração aqui foi a parte que Deus faz uma promessa aqui. Esse versículo que eu li para você é uma promessa de Deus através da vida de Salomão, dizendo o seguinte, que Ele mesmo, Ele não vai mandar um anjo, Ele mesmo, Deus, endireitará os nossos caminhos. O caminho que talvez está esburacado, ei, você sabe que é com você que Deus está falando. Tem algo que se você fizer, o texto disse, que se você fizer, Ele está prometendo que Ele vai tapar os buracos dessa estrada esburacada. Ele vai consertar os seus caminhos. Deus promete que se a gente reconhecer Ele em todos os nossos caminhos, Ele vai endireitar as nossas veredas. Sabe o que é isso? Pavimentar o caminho. O que é pavimentar o caminho, Danilo? Ele vai tapar os buracos, deixar lisinho. Quem está entendendo? Vai facilitar a sua vida. Vai adiantar o que já deveria ter acontecido e está atrasado. Se você reconhecer Ele em todos os seus caminhos, Ele vai facilitar a sua viagem, a sua caminhada, a jornada. Você está aí? Diga glória a Deus por isso. Então olha só, Ele vai pavimentar o nosso caminho. Para quê? Para que não haja atraso. Ele vai cuidar da nossa caminhada, Ele vai cuidar da nossa viagem. E a palavra está dizendo que Deus, Ele quer conduzir a nossa vida. É isso que eu entendo aqui. A vontade de Deus é conduzir a minha e a sua vida por uma estrada endireitada por Ele mesmo. Ah, meu Deus, é isso que Ele quer fazer. Aprenda uma coisa, o reino de Deus é movido por princípios, irmão. Nós cumprimos os princípios e Deus cumpre as promessas dEle. E para Ele endireitar nossas veredas, nossos caminhos, Provérbios está ensinando aqui, ó, como é que eu faço isso. Hoje Deus te dará aqui, ó, em poucos minutos, Deus te dará aqui hoje, sabe o que? Resposta, para que você entenda por que algumas coisas estão acontecendo, ou deixaram de acontecer na tua vida. Deus te dará resposta, por que a sua fé tem diminuído ultimamente. E eu fico meio incomodado, às vezes, sabe, acho que incomodado não é a palavra, mas eu fico meio inquieto quando eu vejo pessoas me procurando e pedindo ajuda, oração, aconselhamento. E por que eu fico assim? Eu fico mal, porque o inimigo cega algumas pessoas. Eu fico mal porque quando eu começo a conversar com a pessoa, em poucos minutos, rapidamente, eu já percebo no relato da pessoa que a estrada dela está emburacada. E a pergunta é, por que nada acontece? Por que eu não chego? Eu não avanço? Eu tenho um plano, eu tenho um destino, eu tenho um objetivo. E em poucas palavras assim, eu falei, não é possível que a pessoa não está enxergando isso. A estrada está completamente esburacada, não tem como chegar sem atrasar. E se chegar, eu já começo a entender ali, sabe, o porquê que ela sente que a vida dela não avança. E a pessoa também sente isso claramente, porque ela fala, e aqui ó, e por que não avança? Por causa de algumas razões que eu vou citar para você aqui dentro de 5 minutinhos. Como evitar o atraso na minha vida, Danilo? Como? Eu não tenho a resposta, mas a palavra tem. Tendo confiança total na fidelidade de Deus, confiando plenamente no Senhor, de todo o seu coração, e não se apoiando no seu próprio entendimento, naquilo que você acha que você sabe, naquilo que você acha que você domina. Irmão, o coração do homem, aleluia, é enganoso. Se você pretende ter uma vida de resultado, uma vida sem atraso, você precisa aprender a confiar. Nós precisamos a confiar plenamente em Deus. Sabe o que é isso? De todo o nosso coração. E aqui está falando de uma confiança em Deus sem reserva, sem dúvida. Sabe por quê? Está escrito que Deus não opera na dúvida. Deus quer operar, diga amém. Mas às vezes a dúvida da pessoa não deixa. Ah, mas será que vai acontecer mesmo? Se Deus falou, assim será. É só você fazer a sua parte que Ele vai fazer a dele. Só que eu sei, não é fácil confiar plenamente em Deus. Mas apesar de confiar no Senhor de todo o coração, igreja, para aprender a confiar no Senhor de todo o coração, é algo que vai mudar completamente a tua vida. Se você entender o que Deus está querendo entregar para você aqui hoje, o Espírito Santo vai te ajudar a isso. A tua vida nunca mais será a mesma.
Porque quando Deus começa a perceber que você é o tipo de pessoa que confia nele plenamente, de todo o coração, irmão, Ele te levará para um nível de intimidade, de experiência com Ele. E Ele vai começar a gerar em você uma fé inabalável, a ponto de um diagnóstico chegar e você falar: o meu Deus cura. A ponto de alguém da sua família estar perdido nas drogas, na criminalidade, e você falar: o meu Deus liberta, como libertou o seu pastor aqui, ó. Ele te levará num nível de fé, meu Deus, que o seu coração vai confiar nele plenamente, sem reserva, sem dúvida nenhuma. Sabe com aquela certeza? Porque a fé é a certeza daquilo que eu espero. Eu estou falando de uma fé, irmão, que independente do que esteja acontecendo, você tem aquela certeza no teu coração: Deus vai agir, Deus vai fazer, a porta vai abrir, a muralha vai cair, a vitória vai chegar e o nome dele será glorificado. É essa certeza que tem que estar no seu coração. E na prática nós sabemos que só aprende a confiar em Deus plenamente, irmão, através de uma relação íntima. E aqui eu encaminho para o final. Uma relação íntima com Ele. Não é você falar: tem Deus no meu coração. Deus não quer isso de você. Deus está aqui, sabe por quê? É triste que eu vou falar, mas eu preciso pregar a verdade para você. Porque a maioria dos cristãos que estão dentro da igreja hoje não tem tempo a sós com Deus. São firmes, têm compromisso. Glória a Deus que não é o teu caso, mas muitos deles não. Tem compromisso, não perde um culto, mas quando sai daqui, não tem aquele momento diário. Às vezes chega aqui, no próximo culto, desesperado por uma palavra. Por quê? Porque não deu continuidade no culto lá fora. Não tem um relacionamento, uma intimidade. Não desenvolve, sabe? Um relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa: estar na igreja e receber uma boa palavra, como essa reflexão que você está recebendo aqui hoje, a presença de Deus está aqui. Mas escute, isso não é o suficiente para que Deus entenda que você reconhece Ele em todos os seus caminhos. Deus entende, você está aqui agora, Deus entende que Ele é importante para você, porque você saiu da tua casa, tirou um tempinho, né, para quem não tinha, e agora tirou um tempinho para estar na presença dEle. Mas Deus entende que você reconhece Ele em todos os caminhos, nas continuidades dos outros caminhos lá fora. Quando Ele olha para você e Ele vê você dando continuidade nessa intimidade lá fora. Sabe quando Ele vê você, por exemplo, acordando, hoje é terça, amanhã é quarta, quando amanhã de manhã, depois dessa reflexão, sabe como Ele vai entender que você é uma pessoa que reconhece Ele em todos os seus caminhos? Quando você acordar amanhã de manhã, e a primeira coisa que Ele vê você fazendo, aleluia, é abrir a sua boca, acordar e dizer para Ele: Senhor, esteja comigo hoje, em todos os meus caminhos. Senhor, vai à frente da minha vida, me guarda de todo perigo. E olha, me ajuda nas minhas escolhas. Influencia através do Teu Espírito Santo, me direciona nas minhas decisões. Não deixa que nada nem ninguém venha tirar o meu foco, não, Senhor, porque eu não quero mais viver com a minha vida atrasada. Muita coisa poderia ter acontecido já. Aí sim Ele vai ver que você reconhece Ele em todos os seus caminhos. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai dar ordem aos anjos ao seu respeito, e os anjos virão e eles vão pavimentar os seus caminhos, vai tapar os buracos, vai começar a facilitar a sua vida. Mas a realidade, sabe qual é? Muitas vezes as pessoas passam o dia inteiro falando com todo mundo, com um amigo, fala com todo mundo, fala sobre tudo com todos, mas não fala com Deus. E no final do dia ainda tem coragem. Quantas vezes eu fiz isso? Ainda tem coragem de falar: poxa, ralei o dia inteiro e não consegui resolver foi nada, porque não convidou o principal para ir à frente. Quando não passa o dia inteiro reclamando, murmurando de tudo, falando que nada dá certo, mas antes de sair de casa, no comecinho do dia, não teve coragem de dobrar o joelho e chamar Ele para ir junto. Sabe, igreja, isso aqui é um despertamento de Deus para mim e para você. O ouvido mais perto da minha boca, e eu sinto Deus claramente querendo tirar algumas pessoas do atraso. Deus tem pressa em fazer algo na sua vida. Deus está mudando o rumo do culto hoje, irmão.
Preste atenção no que Deus está fazendo aqui. Quando eu não tenho tempo de qualidade com Deus, a minha fé, ela fica rala. Mas 3 minutinhos eu termino, posso? Olha aqui para mim. Quando eu não tenho esse tempo de relacionamento com Ele, a minha fé fica aguada. Quem está entendendo? Rala, aguada, diluída. Ela vai enfraquecendo, não tem constância, não fica encorpada, sabe? E quando você percebe, então, você já não consegue mais confiar em Deus plenamente. Começa a duvidar das promessas que Ele te fez. Sabe por quê? Porque não existe possibilidade, igreja, de você encorpar ou fortalecer a sua fé, se não for através de um relacionamento com Deus, se não for através de uma intimidade com Ele, de uma oração diária, leitura da palavra, jejum, palavrão durante o dia. Isso aí não alimenta a fé de ninguém não. Dá brecha para o inimigo entrar cada vez mais. Pensa comigo, a pessoa não tem tempo com Deus, não tem leitura bíblica, não tem joelho no chão, não tem estudo bíblico, não tem um devocional de manhã. Deus, me dá uma palavra rema para aqui hoje. O que eu vou pensar hoje? Ai, fala comigo aqui, Senhor. Com certeza é uma estrada que está esburacada. Vai ter atraso. Para chegar no destino, vai ter atraso. Se não consertar o que precisa ser consertado, o que Deus está fazendo você entender aqui hoje, hein? Deus está chamando alguém para um compromisso mais forte, hein? Deus está levando alguém aqui para um nível de relacionamento mais profundo hoje. E se você não entender e fizer isso aqui, talvez nada vai acontecer, não é só o atraso. Deus está dando uma chance para mim e para você hoje, através disso aqui, ó, para a gente se posicionar, porque senão não vai ser só o atraso, nada vai acontecer. Sabe aquele negócio que parece que põe num saco furado, entra mas some? É mais ou menos isso. Então nós precisamos nos posicionar. Porque se a gente não posicionar, vou te falar uma coisa para você, isso aqui é perigoso demais. Sabe por que é perigoso? Porque no carro da nossa vida, meu Deus, no carro está, sabe o que no nosso carro? O nosso lar, nossos filhos, a esposa, o marido. Quem está entendendo? Então entenda o que Deus está falando aqui, ó, por essa palavra. Você que deseja consertar os atrasos que já estão estabelecidos na sua vida, você que deseja consertar esse atraso da sua vida, comece hoje, não é amanhã não, comece hoje, antes de você dormir, comece hoje a desenvolver um nível de fé, de confiança plena em Deus. Tira um momento do seu dia, essa hora aqui, ó, esses minutos aqui, ninguém me interrompe, hein? Eu entro no meu quarto todo dia, é eu e ele. Talvez você não vai falar nada, é só para ele saber que você está lá cumprindo o compromisso. Põe o louvor e fique em silêncio. Porque não tem como você pregar para Deus mesmo, vai querer falar o que para ele? Ele sabe tudo. Antes de sair uma palavra da sua boca, cheia de dente, ele já sabe o que você vai dizer. Está escrito na Bíblia. Então põe o louvor e fica lá, quietinho, em silêncio, só para ele ver, ó, está desenvolvendo uma amizade comigo, está se tornando meu amigo, relacionamento, intimidade. Eu termino dizendo para você, cuidado para você não desenvolver com Deus aquele tipo de relacionamento, como que eu posso dizer, sem profundidade. É que hoje nós estamos convertidos, mas no mundo tem muito relacionamento que a gente arruma sem profundidade. Sabe aquele relacionamento que a pessoa pensa assim, ó, até gosto, mas para casar não. Quem pegou isso aí? Cuidado para você não desenvolver um relacionamento com Deus dessa forma. Até gosto, para casar não. Até gosto, mas para casar não. Por que para casar não? Sabe por quê? Porque não é de todo o coração. Porque é só por interesse. Esse tipo de relacionamento é aquele que é só por interesse. Não, para casar não. Você não entendeu, menina? É mais ou menos assim. Deus está falando, não quero um relacionamento assim com você. Eu quero um compromisso, eu quero que seja real, de todo o coração, com intensidade, com profundidade. Eu não quero aquele tipo de relação que você se relaciona comigo por interesse, ou por aquilo que eu posso te proporcionar. Deus está dizendo. Meu Deus, já parou para pensar como Deus fica às vezes? Sabe por que eu estou falando isso para você? Porque Deus tem sentimento. Fica de pé. Deus tem sentimento. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo. Então se o Espírito Santo fica triste, irmão, o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Deus tem sentimento.
É impossível alguém querer uma vida boa, cheia de resultados, sem atraso, estando distante de Deus. Longe de Deus, ninguém consegue realizar ações e projetos. Eu sei que você tem um compromisso com Deus, mas Deus está chamando você hoje para um nível de relacionamento ainda maior. E se tiver alguém aqui, meu irmão, que você ainda não tenha, entenda o que Deus está falando hoje. Chega de atraso. Você já perdeu tanto tempo, como eu perdi 15 anos da minha vida envolvido com crime, com tudo que não presta, com droga. Que futuro que isso me deu? Quanto tempo perdido. Agora aproveita que você está nessa presença maravilhosa, mergulha profundamente, você vai ver o que Deus é capaz de fazer em pouco tempo na sua vida. Aqueles que um dia te julgaram vão olhar para você, como acontece comigo, vai falar: quem te viu e quem te vê. Eu chamo você para um compromisso agora, rapidinho. Você que já tem um compromisso com Deus, diga amém. Mas quer um compromisso mais profundo, você vai sair do seu lugar rapidinho, vem para frente, em 2 minutos nós vamos orar. E você que não tem também quer fazer, é agora, é você e ele. Não tem nada a ver com o pastor agora, é você e ele. É você e ele, Deus está te chamando. Está na sua mão, ou você adianta ou você continua atrasando tudo. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo diante desse altar, fazendo um relacionamento aqui, Senhor, um compromisso de relacionamento intenso e profundo contigo. Em nome de Jesus, eu quebro hoje toda a barreira que o inimigo tinha estabelecido nessa vida, toda a frieza espiritual, emocional, impedindo, Senhor, essa pessoa de chegar no destino dela, de realizar os seus sonhos, os seus projetos. Essa pessoa, meu Pai, que por mais que ela luta, ela não consegue os resultados. Foi só até hoje, demônio. Eu amarro você agora, eu arranco das tuas mãos toda a autoridade que eles te deram, por palavras, por pensamentos, por atitudes. Toda obra contrária e maligna vai caindo por terra agora. Eu estou colocando eles em liberdade, para que eles possam avançar, romper, se realizar em todas as áreas, sentimental, profissional, familiar. Em nome de Jesus, seja livre na tua área emocional, seja livre de toda depressão, seja livre de toda crise de ansiedade, crise do pânico. Em nome de Jesus, seja livre na tua saúde, seja livre na tua área profissional, financeira, seja abençoado, em nome de Jesus, amém. Adora o Senhor por um instante, faça seu compromisso com Ele agora. És meu tudo, és meu Senhor, Oh, aleluia. és meu amigo, meu intercessor, meu braço forte, Graças a meu Deus. conselheiro e maravilhoso, meu grande eu sou. Eu não sou nada sem ti, eu não vivo sem ti, sem tua presença eu morro, sem tua presença eu Então declare para Ele que você ama Ele. Como eu te amo, como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Aleluia, Jesus. Como eu te amo, Obrigado, Senhor. como eu te quero, se eu me prostro aos teus pés, a minha vida eu te consagro, tudo que tenho é totalmente teu. Tudo que sou é totalmente teu.
Coloca a mão no coração. Espírito Santo, sela esse momento, Senhor. Abençoa os teus filhos. Eu quero profetizar diante desse altar que um divisor de águas está sendo estabelecido nessas vidas hoje, Pai. Aquilo que estava atrasado, o Senhor fará avançar de uma forma sobrenatural. Portas que estavam fechadas, o Senhor está abrindo essa noite. Causas das justiças que estavam paradas, Senhor. Ah, meu Deus, desata agora, dê ordem ao Sangue a respeito dos teus filhos, esse direito que já é deles conquistado, Pai. Em nome de Jesus, abençoa a família, a saúde, os filhos, todas as áreas da vida deles, Pai. Que eles possam ver o resultado, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus. Volta pro